nós queremos mais uma vez saudar a todos vocês com a paz do Senhor. Quero dizer-vos da alegria que nesse momento está cultuando ao Senhor, juntamente com você aí no seu lar e na sua casa. Nós somos a Assembleia de Deus Templo Central, em Parque Santo Antônio. Esse que vos fala é o pastor Edson Mota, eu sou pastor desta amada congregação, e é uma alegria poder ter você conosco, nos acompanhando nesse momento de adoração ao Senhor. Eu convido você para nesse momento estar conosco durante alguns minutos, adorando ao nome do Senhor com muita alegria. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Deus tem uma palavra para o seu coração, Deus tem uma palavra para você, e você há de ser ricamente abençoado na noite desse dia. Quero mandar um abraço, aproveitando aqui a oportunidade, a todos os irmãos da nossa igreja, em especial começando aqui pelos nossos obreiros, companheiros que labutam conosco na obra do Senhor em Parque Santo Antônio. Meus amados, um abraço a todos os nossos obreiros, companheiros. Eu confesso que eu estou com saudade de vocês, mas como nós sempre temos dito, nós não podemos perder a fé e cremos que em um tempo muito breve nós estaremos juntos cultuando ao nome do Senhor, juntamente com todos vocês. Abraçando os obreiros, estou abraçando a toda a igreja, os nossos jovens, as nossas crianças, as nossas queridas irmãs do departamento de senhoras e os membros e congregados dessa amada e querida igreja. Meus irmãos, sintam-se abraçados pelo vosso pastor, e nós estamos orando por vocês. Nós estamos distantes do corpo presente, mas estamos juntos em um mesmo espírito, em uma mesma alegria, em uma mesma unidade, crendo que o Senhor está trabalhando em favor das nossas vidas, crendo que o Senhor está trabalhando em favor da nossa casa, da nossa família e da nossa igreja. Deus abençoe aos amigos, visitantes, aos amados irmãos que sempre nos acompanham, aqui nas nossas lives, no Instagram, no Facebook, e para nós é uma satisfação. Que Deus em Cristo possa vos abençoar, cada um de vocês. Vamos nesse momento estar fazendo uma oração, iniciando esse trabalho, e em seguida nós estaremos louvando ao Senhor com o grupo Lael, abrilhantando nesta noite nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. Nós vamos ouvir eles louvando e adorando ao Senhor. Mas antes, vamos fazer uma oração. Eu quero convidá-los nesse momento aí onde você está, no seu trabalho, em casa, até mesmo viajando. Alguns irmãos nos mandaram algumas mensagens, estamos assistindo distante. Nosso obreiro, irmão Taberlândia, está em Santa Catarina, é um obreiro da nossa igreja, mas está viajando com a família, viajou antes mesmo dessa epidemia, e aí aproveitou para passar mais uns dias por lá. Deus abençoe. Aproveite e compartilhe aí o link, aproveite aí e convide outras pessoas para estar assistindo. Compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. O intuito aqui essa noite é de exaltar o nome do Senhor e ser canal de bênção para a tua vida e abençoar muitos corações e muitas famílias através desse momento de louvor e adoração. Vamos orar, agradecendo a Deus pelos seus feitos e pelas suas maravilhas. Ore conosco. Querido Deus e eterno Pai, graças te damos, Senhor, por mais uma oportunidade que nos concede de estarmos aqui reunidos na tua presença, para com alegria cultuar e bendizer o teu santo e poderoso nome. Queremos cultuar a ti, Senhor, distante dos nossos irmãos que nos acompanham aí do outro lado. Senhor, corpo distante de corpo presente, mas estamos no mesmo espírito. Te pedimos que o Senhor esta noite venha abrir os céus sobre as nossas vidas. Pai, usando cada um dos teus céus que nessa noite estarão aqui adorando o teu nome, para alcançar as vidas que estão do outro lado, esperando, sedento de ouvir uma palavra, de uma resposta do Senhor para a sua vida. E eu tenho certeza que tu tem algo especial para cada um de nós nesta noite. Portanto, toma o primeiro e último lugar desse trabalho. Que esse trabalho possa ser direcionado pelo teu Santo Espírito, como sempre o Senhor tem feito, e que coisas grandes venham a acontecer através do nosso culto, Senhor, que nós ofertamos a ti e da nossa adoração. Continua conosco, pois é o que nós te pedimos e com fé te agradecemos, em o nome de Jesus. Amém? Vamos com alegria nesse momento convidar o grupo Lael
grupo da nossa igreja para estar louvando ao Senhor com pelo menos 3 hinos, tá bom? Vocês vão louvar a Deus com 3 hinos. E eu convido você para louvar aí onde você está, na sua casa, né? Convide aí o esposo, convide os filhos, reúna aí na mesa, no sofá e vamos adorar o Senhor, né? A igreja somos nós, é a igreja do lar, né? O nosso pastor presidente, Antônio José, tem adotado a igreja no lar. Isso é algo muito importante, porque a igreja somos nós. Então vamos cultuar ao Senhor com alegria. O grupo lá é louvando ao Senhor com pelo menos 3 belos hinos. Nós sabemos a Deus com a paz do Senhor, e antes de nós louvarmos, eu quero deixar apenas um salmo para quem está nos assistindo nessa noite, Salmo 46, porque a nossa confiança, a nossa esperança está no Senhor. Eu quero deixar apenas o primeiro versículo do Salmo 46. Você que está aí na sua casa, você vai poder meditar comigo, e depois você pode até tirar um tempo para você meditar nos outros versículos. Salmo 46, o primeiro versículo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Então, meu irmão, não esqueça que em todos os momentos, nosso Deus está conosco, independente do que esteja acontecendo no país, no governo, no mundo. O nosso Deus permanece o mesmo, e a nossa fé também tem que permanecer a mesma. Nós vamos louvar o Senhor com um hino que traz como título: Se Cristo comigo vai. Você pode pegar a sua harpa cristã, número 515 da harpa cristã. Cristo vai.
do Senhor. Adore ao Senhor nessa noite, igreja. Louvado e exaltado seja o teu santo nome. Seguro em
Senhor. Meu irmão, eu quero dizer para você que está aí nos assistindo, Deus está vendo o seu coração. Deus sabe até onde tem sido o teu sofrimento e a tua luta. Mas é nesse momento que você precisa entender que nós precisamos adorar a Deus em meio à luta. Nós precisamos bendizê-lo. E nós vamos nessa noite prestar o nosso tributo ao Senhor, agradecendo a Ele pelos livramentos, pela sua proteção, pelo seu grande amor. Aleluia.
Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Adore o Senhor, meu irmão. Feche seus olhos e cante, glorifique o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus.
Aleluias. Você pode dar uma glória a Deus aí onde você está. Bendito seja o nome do Senhor. Eu tenho certeza que, assim como o Senhor já falou ao meu coração, por intermédio dos louvores que aqui foram entoados, o Senhor também já falou ao seu coração esta noite. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, meu irmão: Deus ainda tem mais para falar e para fazer na noite desse dia. Então, queremos com muita alegria nesse momento, adoramos ao Senhor com pelo menos 4 belas canções, 4 louvores inspirados de Deus para os nossos corações. E nesse momento, com muita alegria, eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Esther, capítulo de número 4. Esther, capítulo de número 4, verso de número 12 em diante. Esther, capítulo de número 4. Vou esperar alguns minutos você localizar aí na sua Bíblia o livro de Esther, capítulo de número 4, verso de número 12. Glória a Deus. Mais uma vez eu quero estar louvando a Deus pela vida de todos os nossos queridos irmãos que nos acompanham, nossos obreiros, nossos jovens, as senhoras, as nossas crianças, os membros e congregados da nossa igreja em Parque Santo Antônio. Sintam-se todos abraçados pelo vosso pastor e também todos os nossos amigos e irmãos que nos dão a honra de nos acompanhar esta noite pelas redes sociais em mais uma live da Assembleia de Deus Parque Santo Antônio. Sintam-se todos abraçados, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Esther capítulo 4, verso de número 12, diz assim a palavra do Senhor: E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Esther: Não imagines em seu ânimo que escaparás da casa do rei, mais do que todos os outros judeus. Porque se de tudo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecerás. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Então disse Esther que tornasse a dizer a Mardoqueu: Vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Verso 17. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenou. Meus irmãos, até o verso de número 17, somente esses versos que agora acabamos de ler, é baseado nesse texto que o Espírito Santo tem uma palavra para o seu coração esta noite. Fique atento, eu sei que você está, assim como eu, desejoso para ouvir a voz do Senhor, para ouvir Deus falar conosco. Eu quero dizer que Deus está pronto para falar contigo. Se você tiver tempo para ouvir Deus falar, se prepare, e essa noite Deus tem uma palavra para o seu coração. Queridos, antes da mensagem nós estaremos louvando a Deus com mais uma canção, e após esta canção nós já estaremos com muita alegria ouvindo uma palavra de Deus para os nossos corações. E eu quero, antes mesmo desse louvor, já estar comunicando aos nossos irmãos que nos assistem, à nossa igreja em Parque Santo Antônio. Nós estamos em uma campanha solidária, Igreja Solidária. Esta campanha nós estamos arrecadando alimentos para estar abençoando as famílias necessitadas da nossa comunidade. E nós queremos, com muita alegria, contar com a sua ajuda, com a sua colaboração. E nós pedimos a todos os nossos irmãos, dentro da medida, claro, do possível, você que tem condição. A Bíblia diz, já, que é melhor dar do que receber. É melhor dar do que receber. E na verdade, meus irmãos, por
né? Ou a vida ela é cheia de mistérios, né? A vida ela é como uma roda gigante. Hoje a gente está pronto para ajudar, mas amanhã, quem sabe, a gente possa estar precisando de uma ajuda, de um auxílio. E eu quero convidar vocês para, com alegria, estar abençoando os nossos queridos irmãos. Se você puder, dar 1 quilo de alimento, 10 quilos, na medida do possível. Amanhã pela manhã nós estaremos aqui em um serviço, prestando serviço, tirando um expediente, de 9 horas da manhã até meio-dia. Nós estaremos dando expediente na nossa congregação aqui em Parque Santo Antônio. Quinta-feira nós estivemos aqui de 5 às 8 horas da noite. Até pretendíamos chegar mais cedo, mas com muita chuva, nós conseguimos vir ainda por volta das 5 horas. Ficamos aqui até as 8 horas da noite. Foi uma bênção, muitos irmãos trazendo a sua ajuda, a sua contribuição, e nós esperamos que amanhã não seja diferente. Nós queremos aprontar aí pelo menos 20 a 30 cestas básicas para abençoar os irmãos que estão necessitados na nossa igreja, na nossa comunidade, e com certeza será uma bênção do céu. Então convido você para trazer a sua ajuda e a sua contribuição. Amém? Deus abençoe. E também aproveito para pedir aos irmãos que se inscrevam aí no nosso canal ADPC Parque Santo Antônio. Aperta lá no link, se inscreva. Nós estamos aí em uma corrida, precisamos alcançar 1000 inscritos para fazer os nossos cultos pelo YouTube, ao vivo. Com certeza, meus irmãos, a ideia é servir melhor a igreja do Senhor, é levar a palavra de Deus o mais longe possível, e nós contamos com a sua ajuda. Nossa igreja é uma igreja de um porte grande para a glória de Deus, e nós temos condição, se você abraçar esta causa, se cada um dos nossos irmãos se comprometerem a arranjar pelo menos 10 seguidores, em um tempo recorde, nós estaremos batendo a nossa meta e estaremos abençoando muitas vidas para a glória de Deus. Então, some conosco, se ajunte a nós. A Bíblia diz que quão bom e quão suave é que os irmãos estejam em união. A união faz a força. Então, se una, meu irmão, minha irmã, igreja do Senhor, se una conosco, e com certeza, unidos, nós seremos mais fortes no Senhor. Amém? Quero convidar a Eliária para estar louvando ao Senhor com uma das suas canções, e após esse louvor, nós estaremos adorando a Deus, ouvindo de Deus uma palavra para os nossos corações. Então, se prepare aí, tome aquela água, mas continue no Espírito, viu? Só se levante se for necessário. Fique ligado. O Espírito de Deus está aqui e estará aí. A Bíblia diz: onde tiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali Ele estará presente. A presença do Senhor, ela é real e verdadeira no nosso meio. Eliábel, louvando ao nome do Senhor com muita alegria. Dá lugar. Glória a Deus. Queremos saudar todos com a paz do Senhor. Amém? Mais uma vez nós estamos aqui, para louvar e agradecer ao nome do Senhor. Nós estamos aqui neste lugar com um propósito, que é somente exaltar ao Rei dos Reis. E eu convido você aí no seu lar, para você também exaltar e agradecer a esse Deus Todo-Poderoso. O hino que eu irei louvar é: eu cuido de ti. Você medite na letra deste louvor e entenda que o Senhor, em meio a esta tempestade, Ele está cuidando de ti. Acalma o teu coração, acalma a tua mente, descansa no Senhor, porque Ele está cuidando de ti. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus.
descansa em mim, diz o Senhor para a tua vida nessa noite. Descansa, meu irmão, confia e creia, e a tribulação desse tempo presente não dá para se comparar com a glória em que em nós há de ser revelada. Glória a Deus. Esse tempo é um tempo de aprendizado. Glória a Deus, você vai sair mais forte. Glória a Deus, você vai sair mais experiente. Glória a Deus, você vai ter alguma coisa para contar. Amém? Você está desejoso para ouvir a voz do Senhor esta noite? Eu quero ouvir a voz de Deus. Eu quero convidar esta noite o nosso obreiro, presbítero Jairo. Este será o canal de Deus para as nossas vidas. Jairo é um companheiro, obreiro da casa de Deus em Parque Santo Antônio, que labuta conosco nesta obra. E ele vai ser o canal. Eu fiz o convite, de pronto ele atendeu, e eu creio que Deus irá usá-lo poderosamente. Deixa Deus te usar, meu amigo. Saúdo a todos na santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Me sinto feliz por essa oportunidade. Eu já agradeço, ao pastor a confiança de poder estar aqui, a alegria também de estar junto com os irmãos, poder rever alguns amados irmãos e junto podermos cultuar o nosso Deus único e verdadeiro. Então, também temos a ciência de que somos um canal para chegar no seu lar, na sua casa, e já temos adorado a Deus através de belos hinos, já temos sentido a presença de Deus. Eu tenho certeza que também você aí na sua casa tem sentido a presença de Deus. E Deus é um Deus que se manifesta nas nossas vidas através da sua multiforme sabedoria. Nós muitas vezes não entendemos o agir de Deus, mas se formos capazes e sensíveis ao Espírito Santo, poderemos ouvir a voz do Senhor falar conosco aquilo que nós estamos desejando. Então, como o pastor disse, ele me fez esse convite, eu aceitei como soldado de Cristo que sou, mas posso, não faz vergonha compensar, a gente sente um pouco nervoso em ter que uma experiência nova, estar falando ao público, porque quando a gente grava um vídeo na nossa casa, sem nenhuma pretensão de lançá-lo, a gente tem a oportunidade de lançá-lo ou deletá-lo, se não ficar bom. Mas aqui não tem jeito, é queima-roupa, é ao vivo. Então, nós estamos aqui, mas eu tenho certeza que eu não venho aqui para falar de mim mesmo, mas vim para falar do Deus Todo-Poderoso. Eu tenho certeza que o Senhor tem uma palavra para você. Então, continue orando, intercedendo, para que Deus possa nos usar como seu canal, como seu instrumento. O texto que eu vou ler apenas um versículo que está em Esther, capítulo 4, verso 14, que diz o seguinte: porque, se de todo te calares, neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a tua casa, teu pai, perecereis. Quem sabe, se para tal tempo como este chegaste até este rio. Esse texto é um texto muito lindo, talvez seja uma das histórias mais lindas da Bíblia, das que eu gosto, e eu tenho certeza que Deus usou esse escritor para nos falar acerca do seu propósito, do seu livramento, daquilo que ele pode fazer através daquelas pessoas que se colocam diante dele como canal, como instrumento para ser usado por ele, para abençoar outras vidas e para levar o seu amor, a sua palavra àqueles que estão às vezes sem esperança. Então, meus amados irmãos, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para trazer uma saudação a todas as pessoas, amigos, irmãos, aos quais a gente sente falta por termos esse momento em que estamos separados, E o meu abraço, amigo, a todos os irmãos, companheiros de trabalho aqui da igreja, e que Deus nos abençoe. Eu tenho certeza de que logo em breve estaremos reunidos na casa do Senhor, todos juntos, cultuando a Deus, fazendo a sua obra, mas a obra de Deus continua. Enquanto isso, vamos trabalhar enquanto é dia. Que Deus nos abençoe de maneira toda especial. Meus irmãos, esse texto, ele fala a respeito da palavra de Deus,
enquanto um tempo em que os judeus estavam passando por uma luta muito difícil, e essa luta dizia respeito à sobrevivência deles, e eles estavam ali na cidade, né, da Pérsia, em Suzã, e o texto nos diz que o rei, ele deu um banquete. Esse banquete era muito extenso, muito rico, né? Havia muitas pessoas importantes, havia toda a gama da sociedade daquela época, pessoas ilustres, importantes. Mas eu quero dizer que Deus, Ele não está, né, onde está somente as pessoas importantes, mas Ele está também onde estão as pessoas simples. E eu tenho certeza de que Deus, Ele está na sua casa, Ele está na sua vida, está no seu coração. Aquele rei, ele mostrou naquele tempo, naquela época, muita ostentação. Ele fez uma grande festa e deu um grande banquete de muitos dias, de muitas semanas. Ele mostrou o seu orgulho, né? Porque através do orgulho e das convenções, dos costumes humanos, as pessoas tentam às vezes justificar a sua grandeza, a sua soberania, e eles querem mostrar o quanto eles são grandes, o quanto eles são poderosos, o quanto eles são ricos, o quanto eles têm condições de fazer as coisas, de realizar as coisas e de mostrar o seu poder e a sua riqueza. Mas a maior riqueza deste mundo está em conhecer a Jesus Cristo. Então não há riqueza maior do que ter a Jesus como Senhor e como Salvador. E diz que depois de algum tempo, né, o rei já estava alegre, já tinha bebido, já tinha extravasado com a sua alegria, e no seu coração ainda acendeu um orgulho, que foi o de convidar, aliás, de chamar, de ordenar que viesse a sua esposa, né, a rainha Vasti. E diz o texto que a rainha, ela recusou em vir até a presença do rei. Às vezes nós nos perguntamos, né? Era tão simples ela ter vindo, né? Ter matado a curiosidade, ter obedecido, mas nós nos indagamos, né? Por que muitas vezes nós lutamos contra todas essas opressões? Aquela mulher, embora tivesse tudo o que uma mulher da sua época pudesse desejar, ela tinha as joias mais preciosas, os perfumes mais caros, as roupas mais lindas, tinha todo o aparato que uma mulher poderia ter, mas com certeza ela não se sentia verdadeiramente amada, ela se sentia um objeto. E foi naquele momento que ela se sentiu um objeto de exposição, do orgulho daquele rei, ela decidiu não ir até a presença do rei. Irmãos, e de uma coisa é certa, né? Às vezes nós precisamos ter grande personalidade para tomarmos postura, para tomarmos posição, para assumirmos quem realmente nós somos. E aquela mulher, naquele dia, ela assumiu quem realmente ela era, porque ela estava cansada de tudo aquilo. E aquilo trouxe graves consequências para a sua vida. Através das convenções e dos costumes, as pessoas elas não perdoam as faltas, elas não perdoam as falhas, elas não perdoam aquilo que as pessoas fazem de errado, e elas têm que serem punidas, e elas têm que pagar por aquilo que ela fez de errado para aquilo que a sociedade convenciona. E diz o texto que argumentaram o que se deveria fazer diante daquela atitude, e chegaram à conclusão que ela não poderia ficar impune. Então foi dito que ela seria deposta do seu reino, e foi isso que realmente aconteceu. A rainha Vasti foi deposta do seu reino. E isso é uma introdução a essa história. Aonde isso vai dar? Isso vai culminar em quê? Meus amados irmãos, às vezes não entendemos, mas Deus tem seus planos, Deus tem os seus propósitos, Deus tem os seus projetos. E diz o texto que passado algum tempo, passado alguns dias, algumas semanas, o rei se lembrou de tudo aquilo, Talvez o remorso, talvez algum sentimento de culpa pesou em seu coração. Mas uma coisa é certa, As pessoas ricas e orgulhosas, elas nunca admitem os seus erros. Elas simplesmente passam por cima de tudo e de todos. Mas diz o texto que foi feito um concurso, O texto não usa esse termo, mas eu diria nos nossos tempos, houve um concurso para eleger uma nova rainha. O interessante, meus amados irmãos,
que é nesse contexto que vai aparecer, né, a protagonista da nossa história, que é a rainha Esther. Ela verdadeiramente tinha um outro nome, que era o seu nome de origem, que se chamava Radassa, que era o seu nome hebraico. Esther já era um nome, né, mais atualizado para a cultura da sua época. E diz o texto que ela foi levada até a casa do rei. Então, meus amados irmãos, muitas vezes não somos nós que escolhemos, mas somos levados pelas circunstâncias. Ela foi levada pela circunstância, ela foi levada para aquele concurso, ela foi levada para aquela vida a qual talvez ela nunca sonhou, nunca nem imaginou que um dia chegaria naquele ponto de sua vida, mas ela foi levada até a presença do rei. Meus amados irmãos, e quando ela chegou na casa do rei, ela foi preparada para aquela situação. Deus é um Deus maravilhoso, que nos prepara, que nos capacita e que nos faz chegar, segundo a sua vontade, até o ponto mais alto, aquilo que Ele projetou para as nossas vidas. Por isso eu tenho a lhe dizer, em nome do Senhor, aquilo que Deus projetou para a sua vida, ninguém vai tirar de você, porque está escrito por Deus nas palavras dEle, e Ele é Deus para cumprir tudo aquilo que Ele falou. Operando Deus, quem poderá impedir? Então, aquela mulher, sem que ela percebesse, ela foi levada pelaquela situação. Com certeza o texto diz que era uma mulher linda, muito bela, muito atraente, e por isso, né, foi levada ali. Irmãos, e a Bíblia diz no verso 14, no verso 15, que chegou a vez de Esther. Eu acho bonito esse texto, né? Chegou a vez de Esther. Um dia, meu irmão, chega a nossa vez. Um dia vai chegar a sua vez. Aleluia. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a os dias que forem, mas um dia chega a nossa vez. Fique certo disso. Vai chegar a sua vez. Louvado seja o nome do Senhor. Para aquele irmão, Deus sabe todas as coisas, e chegou a vez de Esther, e ela foi, né, aleluia, apresentar-se diante do rei. E a Bíblia diz que Deus, né, que o rei, né, amou a Esther mais do que todas, e a colocou como rainha no lugar de Vasti. Verso 17, louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, agora Esther vai sair um pouco de cena da nossa história, e vai surgir um novo personagem, que se chama Mardoqueu. Ele era um súdito real do rei. Então, nós, como cristãos, somos leais ao nosso reino celestial, ao nosso Deus que nos chamou. E como cidadãos, somos leais também à nossa pátria. Não há nenhum problema em cumprir as leis da nossa pátria, da nossa nação, de nosso reino, de nosso estado, de nosso país. Estamos também aqui em obediência às leis de nosso estado. Mas acima das leis do estado está as leis de Deus, mas elas não se opõem um ao outro, né? Louvado seja o nome do Senhor. E Mardoqueu era uma pessoa modesta, né? Era uma pessoa modesta, era uma pessoa que não buscava aparecer, que não buscava simplesmente os seus méritos próprios, os seus interesses próprios. O texto vai nos dizer que Mardoqueu, certa vez, ele ouviu, né, um complô contra o rei, e ele fez saber a Esther. E Esther fez saber ao rei, e foi desmascarado aquela trama, e houve grande livramento de morte da parte de Deus para o rei daquele lugar. Meus amados irmãos, às vezes a gente fica imaginando o quanto as pessoas às vezes querem fazer as coisas para aparecer, para terem os seus nomes divulgados, para ter os seus nomes ali numa lista aparecendo. Não era o caso de Mardoqueu. Ele não fez nenhuma questão de divulgar seu nome, nem de que ele fosse realmente ali visto como uma pessoa que trouxe o livramento. Não recebeu nada, não ganhou nada por aquilo. Meus amados irmãos, assim também Jesus nos diz que nós devemos fazer o bem. Não importa a quem, façamos o bem todo o tempo, a todo instante, a toda hora. Lança o teu pão sobre as águas, e certamente depois de muitos dias o acharás. Então nós devemos plantar o bem para colher o bem, porque é uma lei, a lei da semeadura. Então, se você quer coisas boas, plante coisas boas, faça as coisas boas, diga coisas boas, mencione coisas boas, para que isso possa ser um grande refrigério para a sua
E aquele homem se manteve na sua identidade. Ele não negou a sua postura, a sua identidade de um judeu. Um judeu muitas vezes era mal visto pela sociedade, porque um judeu ele tinha um compromisso com a lei de Deus. Acima da lei dos homens, ele tinha um compromisso com a lei de Deus. E às vezes nós somos ali perseguidos porque falamos a verdade, porque dizemos a verdade, porque seguimos na contramão deste mundo, porque não estamos no curso desse mundo, porque este mundo está num curso em que todas as coisas se opõem à vontade de Deus, mas nós temos a certeza de que temos que fazer aquilo que Deus colocou na sua palavra para seguirmos até o fim, fazendo a verdade. Mantenha a sua identidade como um verdadeiro cristão, não negando a sua fé, mas sendo firme, fiel, corajoso, não negando a sua origem, a sua raiz, a sua fé, a sua convicção, mas se mantenha firme na presença de Deus, sabendo que todas essas coisas, como diz a Bíblia, são leves e momentâneas tribulação, as quais não podemos comparar com a glória que Deus tem reservado para aqueles que o amam, para aqueles que o servem, para aqueles que o buscam e que fazem a sua vontade. Louvado seja o poderoso nome do Senhor. Meus irmãos, diante dessa situação, podemos dizer: por que os maus prosperam? Porque pessoas que fazem o mal prosperam. Porque pessoas que perseguem, porque pessoas que caluniam, porque pessoas que fazem perjúrio, que mentem, perseveram, e que eles estão às vezes em iminência e prosperam. Assuero, ele vai engrandecer Amã, né? Segundo Flávio José, Amã, ele era uma amalequita, né? A amalequita, historicamente, era o inimigo de Israel. Por quê? Porque era um povo oportunista e traiçoeiro, né? O texto nas Sagradas Escrituras vão nos dizer que certa vez, quando Israel já estava cansado, já estava fadigado, já estava ali fraco e com poucas forças, o exército amalequita, né, se aproveitando dessa situação, ele foi e traiçoeiramente atacou a muitos dos judeus que estavam ali debilitados. Meus amados irmãos, assim muitas vezes o inimigo de nossa vida, ele também nos coloca, aleluia, em momentos desses, enquanto às vezes estamos sem orar, estamos sem ler a palavra, estamos desanimados, estamos fracos espiritualmente, e ele procura nos atingir. Mas eu tenho certeza, meus amados irmãos, que maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Tenho certeza de que Deus é aquele que trará socorro e livramento, assim como trouxe para o seu povo, trará para aqueles que confiam nele. Então aquele povo, né, Amã é inimigo do povo de Deus, também era inimigo, aleluia, ali do jovem Mardoqueu, do homem Mardoqueu. E por esse motivo, meus amados irmãos, o povo amalequita sofreu um grande juízo da parte de Deus. Deus disse: Moisés, quando houver tempo de paz e de bonança, fica sabendo que não ficará impune essa atitude dos amalequitas. Deus não é o homem para que minta. Deus não deixa ninguém impune. Aquilo que o homem plantar, isso também ele colherá. E diz o texto que os amalequitas, eles foram duramente provados, e o próprio Amã é um descendente de Amaleque, e por isso todo este ódio contra o Mardoqueu. Às vezes, quando nós lemos o texto, né, e não entendemos esse contexto, podemos até imaginar: por que tanto ódio sem causa? Por que tanto ódio sem motivo? O texto nos diz, meus amados irmãos, que Amã, ele foi engrandecido pelo rei. E certa vez, né, quando ele passava, todas as pessoas se curvaram diante dele. Mas Mardoqueu, como é um homem temente a Deus e que ele acredita que devemos nos curvar e nos prostrar somente diante de Deus, ele não se prostrou diante de Amã. Isso trouxe muita fúria para Amã, e ele perguntou: quem é este homem? Ele é um judeu. Aí quando ele soube que era um judeu, aí foi que ele ardeu em ira, e ele procurou, a partir daquele dia em diante, destruir Amã, e não somente Amã, mas todos os judeus. E a Bíblia diz, meus amados irmãos, que aquele homem, né, que
Muitas vezes é assim, as pessoas odeiam os crentes, odeiam o povo de Deus, odeiam aqueles que falam a palavra de Deus, mas não sabem nem o porquê, simplesmente porque disseram, para ele que não deveriam ter amizade, que não deveriam ouvir a palavra que os crentes falam. Mas eu quero lhe dizer que o que nós falamos está na palavra de Deus. Consulte as Sagradas Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna. Leia e peça a Deus discernimento para que você possa compreender a verdade das Sagradas Escrituras. E a Bíblia diz que Amã, ele se encheu de orgulho, só porque Mardoqueu não se ajoelhou. Meus amados irmãos, só por isso só porque Mardoqueu não se ajoelhou. E nisso, meus queridos irmãos, eu tenho a alegria de dizer que você também jamais se curve, jamais se dobre diante das pressões deste mundo, diante das acusações deste mundo, diante de tudo aquilo que nos é oferecido, diante de tudo aquilo que nos é imposto. Não se curve diante das pressões deste mundo, mas mantenha-se firme na sua postura, na sua identidade, na sua fé, nas suas convicções de um verdadeiro cristão, sabendo que é melhor honrar a Deus do que honrar ao homem. Então, meus amados irmãos, o texto vai nos dizer que isso fez com que Amã conspirasse de uma forma tão tremenda e tão traiçoeira que ele marcou um dia para a calamidade dos judeus, O texto vai dizer que foi no dia 13 do 12º mês, Para traduzir e simplificar, seria como se fosse no dia 13 de dezembro. Só falta dizer que era uma sexta-feira, Uma sexta-feira 13. O texto não diz, estou brincando aqui. Mas diz que era no dia 13, no 12º mês. Então havia uma data marcada para o extermínio dos judeus. Foi um plano maligno, um plano traiçoeiro, um plano hediondo. E às vezes, irmãos, o inimigo procura destruir as nossas vidas, mas Deus com certeza virá em nosso socorro e em nosso livramento, e não permitirá, aleluia, que sejamos tragados. Antes, maior é o que está conosco do que o que está no mundo, e maior do que o inimigo é Jesus, que está ao nosso caminho, ao nosso redor, cuidando de nós. E é nesse momento que Esther, em seu segundo ato, entra novamente em cena. Foi o texto que eu li ali no capítulo 2, no verso 14, quando Mardoqueu teve conhecimento do plano diabólico de Amã, ele chegou e em seu pensamento ele disse: essa coisa é séria, esse problema é sério, essa situação é muito grave. Somente o rei poderá revogar isso, e não há outra pessoa que possa chegar à presença do rei senão a rainha Esther. Então ele mandou uma pessoa que avisasse a Esther acerca da gravidade da situação. Esther entendeu que era grave, mas naquele momento ela temeu. Por quê? Porque havia o costume de que somente a pessoa poderia entrar na presença do rei se fosse chamada. Caso contrário, ela iria à presença do rei. Se o rei estendesse o cetro para a pessoa, ela teria permissão e viveria. Caso contrário, ela morreria. Então, Mardoqueu insistentemente disse: olha, Esther, fica sabendo, se você se calar totalmente, se você recusar, então poderá ser que nem mesmo diante dessa situação privilegiada que você tem, você possa escapar. Então ali estava Esther diante de um grande dilema. Qual era esse dilema? Fingir que não era com ela e cruzar os braços, ou então se posicionar e assumir os riscos. Qual é a minha posição? Qual é a sua posição diante da prova, diante da luta, diante da crise, diante da situação? Vamos cruzar os nossos braços, fingir que não é conosco e achar que está tudo bem? Ou vamos nos posicionar e dizer: Senhor, eis-me aqui, usa-me, envia-me a mim, fala comigo, porque sou teu servo. Foi isso que ela decidiu. Ela disse o seguinte: irei, se morrer, morrerei, mas irei tentar.
Então o texto, né, que é bastante conhecido, nos diz, né, que ela pediu a Mardoqueu que colocasse o povo para jejuar, porque, irmão, é uma importante arma a oração e o jejum. Se você tem causa na mão do Senhor, não se esqueça desta ferramenta, desta grande arma, a minha e a sua disposição, que é a oração e o jejum. Através disso, conseguimos grandes vitórias na presença de Deus. E ela orou e jejuou, e no dia certo ela foi até a presença do rei. E quando chegou, o rei lhe estendeu o cetro. E ela se aproximou e o rei perguntou o que ela desejava, que seria dado a ela até metade do seu reino. E ela, com muita sabedoria, né, ela pediu ao rei que fosse, né, a um jantar que ela daria. E não somente ele, o rei, mas o próprio Amã. Nesse momento, irmãos, Amã se encheu, ficou se achando, né, porque ele já era uma pessoa já de grande posição. E naquele momento, ser convidado pela rainha, juntamente com o rei, para o jantar, ele ficou se achando o tal, a pessoa, né? Era ele, né? Depois do rei. Irmãos, Amã, sem querer, né? No caso, inconscientemente, ele acabou promovendo Mardoqueu. Porque entre esse episódio, né? E o próprio livramento de Deus, Deus se revela de uma forma poderosa. O texto diz que o rei, né, Assuero, ele certa noite passou o seu sono, não conseguiu mais dormir. Naquele dia, lembra naquele dia? Você também já deve passar por isso. Eu já passei, eu acredito que todos nós passamos. Você acorda de noite e não consegue mais dormir. Passa a noite ali pensando e não consegue mais dormir. Se isso acontecer, vá orar. É Deus está lhe chamando para ter intimidade com você. E a Bíblia diz que o rei, não tendo o que fazer, chamou alguém para ler as crônicas, né? Que eram os relatos das coisas que aconteciam, tudo ficava registrado. E a pessoa, o cronista, começou a ler. E sabe o que foi que Deus colocou? Colocou justamente aquela passagem que eu citei, em que Mardoqueu havia dado, né, livramento ao rei. E o rei indagou: o que foi feito para ele? Aí a pessoa disse: não foi feito nada para ele. Aí o rei: esse negócio não está certo. Passou-se. Quando foi no dia seguinte, ele chamou, sabe quem? Amã. Amã, me seja sincero, o que deve ser feito ao homem cujo coração o rei se agrada? Meus irmãos, pense no homem modesto. Pense no homem que presume de si mesmo, né? Isso se chama a lei da semeadura. A gente não deve presumir de si mesmo. A Bíblia diz, meus amados irmãos, que jamais, né, nós devemos fazer as coisas pensando em nós mesmos, mas devemos fazer pensando no próximo. E ele, pensando que aquilo se destinava a ele, veja só o que foi que ele aconselhou o rei. Tão humilde, né? Tão pretensioso, tão humilde. Ele disse: rei, o homem cujo coração o rei se agrada, deve ser feito o seguinte: deve pegar o cavalo do rei, a roupa do rei, a coroa do rei. Ele só faltou pedir o reino do rei, viu? E a mulher do rei, mas o resto ele pediu tudo. A humildade desse homem. E deve pegar uma pessoa importante do reino, né? Montar esse homem no cavalo, e essa pessoa importante vai sair pelas ruas e dizer: este é um homem cujo coração o rei se agrada, e percorrer todas as ruas da cidade. Aí o rei: muito bem, Amã, pois você vai fazer isso com o judeu Mardoqueu. Meus amados irmãos, foi como dar uma paulada na cabeça do Amã. Por quê? Porque ele pensava em destruir o seu inimigo, e as coisas de Deus agora estavam mudando. Deus vai mudar a situação, Deus vai reverter esse quadro, Deus vai fazer aquilo que você não esperava. Ele vai usar de quem você menos esperava e vai realizar tudo aquilo que Ele prometeu, porque Ele é Deus. Aleluia. Nós às vezes achamos subterfúgios, mas Deus não usa subterfúgios. Ele
faz porque Ele é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que Amã percebeu que algo estava mudando. Ele tinha feito, irmãos, uma forca que tinha 50 côvados de altura. Isso dá aproximadamente 25 metros, né? Ele queria colocar aquela cabeça a brilho, né? Como para mostrar através do seu orgulho que quem se colocasse diante dele seria exterminado. Mas é aí, irmãos, que as coisas mudam. Então, nós agora vamos para a mesa com o inimigo. Quem é que vai para a mesa com o inimigo? Esther. Chega o dia em que Esther dá um banquete, convida o rei e chama também, né, Amã, ao qual era o seu convidado. E ela dá todo aquele rei. E o rei, na hora H, pergunta: Esther, o que você quer? Qual é o seu desejo? Esther é uma mulher prudente, era uma mulher sábia e também corajosa. Ela disse: Rei, se achei graça diante de você, permita que eu faça um novo jantar, que eu dê um novo jantar, e vai vir o rei novamente, juntamente com Amã, e então eu falarei, né, ao rei aquilo que está no meu coração. Irmãos, eu acredito que aquilo foi uma estratégia de Esther, para que o rei entendesse que aquilo era algo sério, não era simplesmente uma frivolidade, não era um novo vestido que a rainha queria, não era uma joia, não era uma viagem, não era alguma coisa supérflua, mas era algo que estava incomodando seriamente aquela mulher. Irmãos, se algo te incomoda seriamente, vá à presença do rei, vá à presença de Jesus, se ajoelhe diante dele, e eu tenho certeza que o seu cetro de justiça, que é o Deus Todo-Poderoso, vai se estender ao teu favor. Você não voltará vazia, aleluia, diante do Senhor. E assim o rei fez. E no dia seguinte, o rei, depois de ter ceado, depois de ter ali aproveitado aquele manjar, ele pergunta novamente: Rainha Esther, o que deseja o teu coração? E ela disse: Rei, é o seguinte, eu estou temendo por minha vida, e não somente pela minha, mas de todos os meus irmãos judeus. Nessa hora, Esther assume a sua identidade, ela se posiciona, ela toma um risco, né, de se colocar como uma pessoa que teria a sua vida, né, perdida, ceifada, mas ela se colocou diante da benevolência do rei. E o rei disse: E quem tenta tal coisa contra ti? Nesse momento, no momento certo, ela disse: Este mau Amã, ele tem planejado um êxito para destruir a mim e a todos os meus irmãos. Naquele momento, o rei se indignou, o rei se alterou, o rei ali desconjurou aquele homem. E ali foi dito que ele havia preparado uma forca para Amã. E o rei disse: Pois se ele fez uma forca, enforque-a ele mesmo nessa forca. Nós entendemos aqui, irmãos, que às vezes, como diz o adágio popular, o feitiço se volta contra o feiticeiro. Aqui ele provou do seu próprio veneno. Ali, meus amados irmãos, ele tinha semeado tanto ódio. Às vezes os nossos sentimentos estão à flor da pele. Porque quando menos esperamos, as pessoas, elas estão ao nosso lado, mas muitas vezes querem apenas uma oportunidade para puxar o nosso tapete, para nos ver pelas costas, para nos trair. Era assim que aquele homem havia se comportado e havia incentivado muitas pessoas a matarem os judeus. Mas Deus transformou todo aquele plano maligno em livramento para o seu povo. E aqui, para concluir, meus amados irmãos, quero lhes dizer: assim como houve dias melhores para o povo de Deus naquela época, haverá dias melhores para nós, para a igreja, para o povo brasileiro, para a nação brasileira, para todo mundo. Nós entendemos que só Jesus é a solução para os homens.
Nada. A política, a filosofia, a ciência, o conhecimento, nada pode dar jeito à situação humana. Somente Jesus transforma. Aleluia. E a tristeza transformou-se em alegria. O luto passou e veio folguedo, alegria novamente. As privações se transformaram em banquetes. Então, diante de tudo isso, meus amados irmãos, eu os convido a tomar um posicionamento, a postura de um verdadeiro cristão diante deste mundo caído, deste mundo perdido, deste mundo que anda na contramão de Deus e da sua palavra. Nos mantemos fiéis, mesmo que tenhamos que pagar um alto preço, mas sejamos fiéis à nossa fé, às nossas convicções, andando na presença de Deus, sabendo que, aleluia, Deus trará recompensa sobre todas as nossas obras. Por isso, meus amados, em Cristo Jesus, eu agradeço essa oportunidade e tenho certeza de que essa palavra chegou ao seu coração. Guarde-a, mantenha firme e convicto de sua fé, porque Deus está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Passo a palavra ao nosso pastor. Glória a Deus, meus irmãos, que palavra gloriosa. Eu tenho certeza que Deus falou profundamente ao seu coração. Creia nisso. Talvez muitos tenham sido os planos do adversário, contra a sua vida, dos teus inimigos, mas como já foi dito, maior que está conosco. Por isso que o salmista diz: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não será atingido. Oh, glória a Deus. Certamente que a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida, e por isso é que nós estamos aqui. O salmista diz assim: ora, diga Israel, se não for ao Senhor que estivesse ao nosso lado. Ora, diga Israel, se não for ao Senhor, os nossos inimigos já teriam nos engolido vivo. Aleluia. Foi o caso de Mardoqueu, foi o caso da rainha Esther, mas o Senhor estava do seu lado, e todas as armas e todos os planos do adversário foram frustrados, e o nome do Senhor foi glorificado. Vamos ouvir nesse momento mais um louvor, e após esse louvor nós estaremos concluindo mais um culto de louvor e adoração ao Senhor. Continue conosco, meus amados irmãos, continue aí conosco. Vamos ouvir o grupo lá louvando ao Senhor com mais um hino, e depois nós estaremos orando, fazendo a conclusão desse trabalho. Mas desde já eu quero agradecer a todos vocês, meus irmãos, que estiveram aí conosco, adorando ao nome do Senhor. Deus vai falar contigo através desse louvor. Nós fazemos a Deus com a paz do Senhor. E eu quero dizer para você, meu irmão, que ao final deste culto, então, como eu estava falando, não importa, às vezes a gente se preocupa muito com a parte técnica. Eu sei que é agradável você assistir um culto com perfeição, a transmissão. Mas quero dizer para você, meu irmão, que independente do que aconteça, Deus permanece o mesmo. Deus, ele não depende de nós, nós dependemos dele. E eu quero dizer para você, meu irmão, que ao fim deste culto, você possa estar ciente que aonde você estiver, meu irmão, aonde você for, no seu trabalho, se você estiver trabalhando ou não, se as coisas andarem bem ou não, saiba que Deus permanece sempre andando com você. Ele sempre vai te lembrar das suas promessas. Assim como esse louvor que nós vamos cantar agora. Você não pode esquecer das promessas de Deus devido à circunstância, porque a promessa de Deus permanece, Ele vai cumprir porque Ele é fiel. Aleluia.
Deus, que bênção, meu irmão. Esse louvor é muito forte, né? Já estava dizendo aqui, pastor, se a igreja tivesse lotado, o fogo já tinha pegado. Glória a Deus. Mas eu creio que você se alegrou, meus irmãos, com os louvores que aqui foram entoados, com esta palavra que foi ministrada. Cada momento desse culto foi especial. Com certeza Deus ministrou ao seu coração, assim como ministrou ao meu coração, e nós estamos renovados e saímos daqui mais alegre. E você ficando aí no seu lar mais alegre, porque você ouviu a poderosa voz do Senhor. Eu quero agradecer mais uma vez a todos os nossos queridos irmãos, nosso obreiro, presbítero Jairo, que nos atendeu o convite, que atendeu o nosso convite e trouxe uma palavra. Deus continue te abençoando, Jairo, de uma forma toda especial. E mais uma vez, abraçar toda a nossa igreja, todos os nossos obreiros, os nossos jovens, as nossas queridas irmãs do departamento de senhoras, as nossas crianças e os membros e congregados da Assembleia de Deus em Parque Santo Antônio, e da mesma forma os queridos irmãos que nos assistem de tão distante, né, de todos os lugares. Meus irmãos, muito obrigado, né, por você estar conosco, nos acompanhando nessa transmissão e com certeza sendo abençoado por tudo que você ouviu aqui. Que Deus possa continuar te abençoando, você e a tua casa, poderosamente. Eu quero agradecer toda a equipe que esteve aqui conosco mais uma vez, o Ministério de Louvor. Deus abençoe os companheiros, né, Grupo Lael, Deus abençoe poderosamente. Tem sempre estado conosco, atendendo os nossos convites, né, atendendo aqui a nossa chamada. Deus abençoe. E eu quero com muita alegria louvar a Deus também pelo irmão Giovanni, que está na nossa mídia, membro da nossa igreja, sempre conosco, cooperando, né, Giovanni? Esses dias, Giovanni tem uma vida muito corrida, mas esses dias não tem para onde ele correr, não. Glória a Deus. Só tem um lugar, é para cá mesmo, viu, Giovanni? Para cooperar conosco. Deus te abençoe, você e a sua casa. Vamos orar, vamos ficar de pé, orar e agradecer a Deus por esse lindo culto e por essa linda festa. Não esqueça, amanhã de 9 ao meio-dia nós estaremos aqui na igreja dando expediente, atendendo os irmãos, um aconselhamento pastoral, orando, né? E também recebendo as contribuições que os irmãos estão trazendo, as doações, para nós abençoarmos algumas famílias da nossa igreja, da nossa comunidade. Deus abençoe, com certeza Deus há de vos abençoar cada dia mais e mais. Oremos. Querido Deus e eterno Pai, graças te damos nesse momento que nos concedeu de estarmos aqui reunidos para cultuar e bendizer o teu nome. Senhor, tudo que foi realizado aqui foi para o teu louvor e para a tua glória, e eu tenho certeza, Senhor, que nós trouxemos o nosso melhor para ofertarmos a Ti e para abençoar os nossos irmãos que estão aí do outro lado nos acompanhando. Com certeza o Senhor se fez presente nesta casa, o Senhor se fez presente neste lar, Senhor, na vida de cada um dos irmãos que nos acompanha, vos abençoando com ricas bênçãos do céu. Assim como nós fomos abençoados aqui, eu tenho certeza que os teus filhos foram abençoados lá do outro lado, Senhor, com os louvores, com a palavra e com a presença gloriosa do teu Santo Espírito. Que o Senhor continue abençoando a tua igreja em Parque Santo Antônio, que o Senhor dê saúde a esse trabalho, dá saúde espiritual, saúde material em todas as áreas, que haja prosperidade na vida da tua igreja, e o teu povo, Senhor, seja ricamente abençoado, mesmo em tempo de crise, mesmo em meio, Senhor, a tanta calamidade, a tanta, Senhor, tanta coisas terríveis que nós estamos vendo, mas o Senhor continua no controle de tudo, supre as necessidades, aqueles que não têm, usa de quem tem para que possa abençoar, faz o milagre para a glória e louvor do teu nome. Senhor, nós queremos pedir uma bênção especial pela vida dos irmãos que estão enfermos. São tantos amados irmãos que nos pedem oração, Senhor, às vezes foge da mente, mas o Senhor conhece. Eu quero te apresentar cada pedido de oração, aqueles irmãos que nos ligaram, que mandaram uma mensagem durante a transmissão do culto, pedindo oração. Eu te peço que o Senhor venha abençoar, repreende as enfermidades, restaura a saúde do teu povo.
restaura a saúde da tua igreja e abençoa, Senhor, o teu povo para a glória e louvor do teu nome. Agora leva em paz para os nossos lares, guardando, livrando e nos protegendo de todo mal. Leva-nos em paz, e os teus servos que estão em casa, que o Senhor continue vos abençoando, pois é tudo que nós te pedimos, Pai, e com fé te agradecemos, em nome de Jesus. Meus irmãos, as bênçãos apostólicas, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão, as consolações e o poder do doce Espírito Santo repouso sobre todo o povo de Deus aqui presente e aí em suas casas, desde agora para sempre. A igreja diz amém. Amém. Deus abençoe a todos, forte abraço.